O que é ir resolvendo? Não conseguir cancelar o contrato ou registrar o pedido de cancelamento com um atendente. Cancelamento, rescisão de contrato, encerramento de contrato é a mesma coisa. E aqui é quando a gente não consegue fazer o registro ou fazer o pedido de cancelamento. Primeiro, é nosso direito como consumidor, meu, seu, a gente como gestor de telecom, os contratos que a gente gerencia, todo cliente, independente seja pessoa física ou jurídica até, ele tem o direito de cancelar os seus contratos sem custo. Não deve ter cobrança para fazer esse tipo de ação. Porém, a gente encontra de vez em quando dificuldades. E aí, essa dificuldade é que você precisa enxergar. Por exemplo, o motivo. Por que não está sendo concluído, não está sendo feito, não está sendo atendido o pedido de cancelamento ou simplesmente você não consegue cancelar? E aí, na visão de motivo, existe o seguinte, vou te dar alguns exemplos aqui. O sistema da prestadora está com falha. Ou o atendente pode ter dito, não senhor, o senhor, por exemplo, ou senhora, não pode cancelar esse contrato agora porque existe uma multa contratual, o senhor vai pagar a multa. E aí, se a multa estiver correta, você sabendo daquilo, você não vai fazer o fluxo de cancelamento. Mas no meu entender, não é que você não conseguiu cancelar, é porque existe uma multa contratual que você fez a assinatura que até pode ser que você não soubesse daquele valor, daquelas informações, que aí seria um fluxo do atendente analisar aquela situação, mas que na prática não vai dar tanto resultado para você conseguir cancelar aquele contrato. Mas entenda que existe isso, ou a multa está errada, ou o atendente disser fora o sistema, dizer que existe uma falha geral e não consegue cancelar aquele contrato. Então, mais ou menos essas situações. E que pode ser o motivo da gente como consumidor, como eu te passei agora, ou da prestadora. Mas, na maioria dos casos que eu já vi, quando você tem esse tipo de situação, não é porque o atendente não conseguiu, é porque existe algum problema no meio, normalmente por causa de multa. Existe uma multa e ele diz que não consegue cancelar por causa daquela multa. E esse é o fluxo que normalmente acontece. Então você tem que ficar ciente quais são os valores de rescisão de contrato quando você vai fazer o contrato. Antes de assinar, antes de entrar naquele processo, aquele contrato, você deve saber, se for cancelar, qual é o valor que vai ter de cobrança sobre aquilo. Porque aí você vai ficar totalmente ciente das informações e, se acontecer algo, o que é que acarreta aquele pedido de cancelamento. Então entenda o motivo disso aqui. Se for algo que a prestadora realmente, o atendente, sei lá, aconteceu um problema, o atendente não quis fazer, normalmente você liga de novo para tentar fazer, que é o meio mais rápido de resolver. Mas tem pessoas que não tiveram aquela necessidade atendida, já abre protocolo da Anatel, ouvidoria, mas eu acho que você vai demorar mais tempo para resolver aquele problema. Porém, você entendendo o motivo, fica mais fácil de resolver. E seja qualquer tipo de problema desses motivos que eu te passei, faz a suspensão do contrato, faz a suspensão temporária, porque a linha vai deixar de ter cobrança. Agora, lógico, se tiver multa e o problema for esse, durante o prazo de suspensão, a multa normalmente ela é congelada. Vale sempre lembrar disso para você ficar ciente. Então, normalmente a prestadora diz, não, durante o prazo de suspensão, aquele prazo de carência ele também fica parado, estagnado, enquanto até que a linha volte a ser ativa. Mas, você suspendendo o contrato, estando correto, estando ciente das informações, você pode aguardar o prazo para que realmente o cancelamento do contrato seja realizado, mas aí, fazendo isso, você já evita qualquer cobrança daquele contrato. E lógico, não teve a situação, solicitação atendida, você viu pelo atendimento, seja por e-mail, por telefone, não conseguiu, fala com a ouvidoria e fala com a Anatel, abre reclamação se for necessária, porque são os nossos direitos, você tem o direito de fazer o cancelamento. Não aconteceu e está na sua visão incorreto, abre um protocolo para que possa ser atendida essa demanda e que realmente ocorra o cancelamento do contrato que você está pedindo. Mas, acontecendo um problema, você tem essas formas de recorrer e resolver esse tipo de problema. Aqui uma última alternativa, se você não conseguiu fazer a tratativa, é você ir em uma loja. Que indo na loja, se for uma loja própria da prestadora, normalmente
ela vai registrar, abrir um protocolo para uma outra área ou algo do tipo. Normalmente o pessoal não trata a demanda corporativa na loja. Pode ser que você consiga, e aí tem a diferença entre algumas lojas, que eles podem até fazer o cancelamento do cliente corporativo lá na hora, mas a maioria das demandas de loja, o pessoal abre um protocolo para que tenha o atendimento daquela solicitação. E aí você fica ciente que você tem formas sim de resolver esse tipo de problema.